Boa noite, boa noite. Estamos aí começando a nossa live de hoje, esperando aí o pessoal que está chegando, se apresentando aí para a nossa live. Sejam todos bem-vindos. Só mais alguns instantes aí para esperar o pessoal que está se acolhendo aí nessa nossa live. Sejam bem-vindos. Muito bom ter vocês aqui para a gente participar um pouquinho desse tema que com certeza é bem interessante e importante para o nosso desenvolvimento, para a nossa jornada. Vai ser muito bom estar aí junto com vocês nessa live. Muito bom. Para aqueles que não me conhecem, eu sou Wagner, sou psicanalista, já atuando aí há um bom tempo com pessoas, ajudando pessoas nos seus desenvolvimentos. E hoje então eu escolhi falar um pouco sobre relacionamento e por que dessa escolha. Porque eu, ao longo dessa minha jornada de mais de 20 anos cuidando de pessoas, eu tenho percebido o quanto esse tema tem sido importante para as pessoas, o quanto as pessoas adoecem nos seus relacionamentos e o quanto as pessoas se curam dentro dos seus relacionamentos. E relacionamento é algo que nós precisamos investir intencionalmente. Só que nós não estamos muito habituados com essa ideia, né, desse investimento. Nós investimos em várias áreas da nossa vida, como por exemplo na nossa vida profissional, na nossa vida acadêmica, nós investimos na nossa vida física, né, no nosso corpo, investimos em várias áreas, mas nos nossos relacionamentos muitas vezes nós deixamos a desejar e não paramos para pensar, não paramos para refletir a respeito dos nossos relacionamentos. E é muito comum nós vermos aí ao longo da clínica, né, pessoas passando por inúmeras situações difíceis, vivendo situações difíceis dentro dos seus relacionamentos. Uma curiosidade, dentro da terapia, nós temos aí um público, na grande maioria das vezes, feminino. Mulheres têm uma tendência muito maior a procurar terapia. Mas quando se fala de relacionamento, divórcio, problemas no relacionamento, por incrível que pareça, esse é um dos itens que fazem com que os homens também procurem ajuda. O que mostra que homens também estão preocupados com os seus relacionamentos. Homens também estão preocupados em desenvolver um relacionamento saudável. Homens também sofrem com os seus relacionamentos. E ninguém entra num relacionamento para viver uma vida de sofrimento, ninguém entra num relacionamento para viver uma vida de dor, uma vida descontente, uma vida infeliz. E eu costumo dizer, né, que nós saímos todos os dias da nossa casa para lutar pela nossa vida, para buscar as nossas conquistas, ter êxito nos nossos sonhos. E não tem nada mais desagradável do que no final do dia você não ter prazer de voltar para casa, porque você sabe que ao voltar para casa você vai encontrar uma situação difícil, um relacionamento difícil, cheio de discussões, cheio de brigas e desentendimento. Então, investir no nosso relacionamento é investir na nossa qualidade de vida. Muitas vezes a gente se depara na clínica com pessoas que estão passando por problemas nos relacionamentos, algumas já entraram, né, no processo de divórcio, já se divorciaram, não estão mais casadas. E ao ouvir os relatos, a gente percebe que muitas vezes
aquele relacionamento não foi para frente, não teve uma estrutura saudável, não teve algo bacana, porque faltou a orientação, faltou entendimento, faltou diálogo entre o casal, e que algumas medidas, algumas visitações a respeito da relação poderia ter contribuído grandemente para que aquele casal então não viesse a se separar e pudesse encontrar uma vida saudável, um relacionamento saudável. E passar por um processo de divórcio é algo extremamente difícil para as pessoas, né? É um sofrimento muito grande, porque as pessoas se frustram, né, dentro desse relacionamento. E não é simplesmente o casal que acaba sofrendo com um divórcio. Se tem filhos, os filhos sofrem, as pessoas mais próximas, né, os familiares, a família, os amigos em comum acabam sofrendo. Então, esse momento de divórcio é um momento que traz um impacto muito grande para o casal, para as pessoas que estão vivendo ali, né, em conjunto, e também traz um sofrimento muito grande para as pessoas que estão ao seu redor. E para que a gente possa construir um relacionamento saudável e duradouro, nós precisamos lapidar um pouco a respeito da visão que nós temos do casamento, a visão que nós temos de relacionamento. Porque muitas vezes a visão que nós temos, ela é muito superficial, e é uma visão superficial e romantizada das nossas relações. Relacionamentos, muitas vezes, que as pessoas têm um baixo conhecimento da outra. Muito comum nós vermos dentro da clínica as pessoas entrando dentro de um relacionamento como se fosse assim, num passe de mágica, do dia para a noite, né? Tem pouco tempo de envolvimento e aí já estão morando juntos, já estão compartilhando uma vida comum mais intensa, sem um conhecimento maior, algo muito superficial. E isso então traz essas consequências aonde as pessoas vão se conhecer dentro já desse relacionamento, vamos dizer aí, quase que de uma vida de casado, né? Então as pessoas pouco se conhecem, muito rápido, sem pouco envolvimento, muita paixão e pouca razão, né? Então essa visão superficial da relação acaba trazendo consequências difíceis para as pessoas. E também uma visão romantizada a respeito do relacionamento. A visão romantizada está aí dentro desse aspecto, vamos dizer aí, da Walt Disney, né? E viveram felizes para sempre. É muito romantizada, é muito amor, é muito flu-flu. E as pessoas imaginam que essa vida de casado, essa construção de um relacionamento, ela vai passar por isso, né? Aquele romance, aquele beijo ardente todos os dias, todas as horas, aquela situação bem caricata da relação. Uma outra visão que atrapalha muito dentro dos relacionamentos, impedindo com que as pessoas então construam seus relacionamentos de uma forma saudável e de uma forma duradoura, é que o que você entende de relacionamento, o que você desenvolve, a visão, a crença que você desenvolve a respeito de relacionamento, está marcado grandemente pela cultura, a cultura que nós estamos inseridos, e muitas vezes essa cultura não privilegia uma visão saudável, não privilegia uma visão realista a respeito dos relacionamentos. Então nós temos muitas frases, né? Como por exemplo, casar é fácil, difícil é permanecer casado. Casar significa duplicar suas obrigações e reduzir a metade dos seus direitos. O matrimônio não é uma loteria, pois na loteria às vezes a gente ganha.
E se você acompanha a rede social, é muito interessante porque você vê essa expressão cultural muitas vezes dentro dessa comédia das relações expressa. E na maior parte das vezes, essa expressão cultural, ela vem de uma maneira pesada, ela vem de uma maneira não saudável, não a contribuir com um casamento saudável. Ela é sempre carregada de algo ruim, de briga, de cobrança, de chatice, né? Lógico que a gente entende que essas pessoas estão fazendo uma sátira a respeito das relações, mas dentro dessa sátira existe uma verdade que não é bem verdade a respeito das relações. Então isso acaba forjando o seu relacionamento, acaba forjando a sua forma de ver. Por exemplo, homem é tudo igual, homem não presta, e assim por diante. E a outra visão que acaba influenciando muito para todos nós é a nossa questão vivencial. O que nós vivemos na nossa infância, o que nós convivemos na relação dos nossos pais, como eles se relacionavam, como o meu pai tratava a minha mãe, como a minha mãe tratava o meu pai. Se eu vivia dentro de uma família onde havia muita briga, muita discussão, muita traição, muito desentendimento, ou eu vivia dentro de uma família harmoniosa, em paz, onde as pessoas se tratavam bem, onde as pessoas se respeitavam. Então, essa visão da cultura e a visão da vivência vai forjar em mim aquilo que eu vou desenvolver dentro dos meus relacionamentos. E eu preciso tomar muito cuidado, porque essa visão nem sempre é uma visão minha, uma visão própria, mas é uma visão aprendida. E também com os meus amigos, né? As pessoas que fazem parte do meu ciclo de relacionamento. Então eu vejo, eu ouço esses relacionamentos dos meus amigos, e eu começo a entender que o relacionamento tem como base essas estruturas que essas pessoas estão vivendo. Então isso acaba também determinando e forjando a visão que eu tenho a respeito dos relacionamentos. Uma outra questão é a visão linear das relações. Nós temos essa tendência de olhar para o relacionamento como algo reto, né? Linear. O problema é que ao longo da jornada da vida, nós nos deparamos com mudança. A vida está o tempo todo mudando. Então nós temos a mudança do cenário. Muitas vezes a vida que nós estamos levando hoje passa por desventuras, passa por desemprego, passa por enfermidade, passa por inúmeras situações, né? A chegada de filhos. Então o cenário muda. E quando nós temos a mudança do cenário, automaticamente nós passamos a viver uma nova forma. Passamos a viver um novo ciclo, passamos a viver de uma nova intensidade. Então o relacionamento ele não é linear. Ele não começa de uma maneira e vai continuar dessa mesma maneira até o final. Ele também tem as suas mudanças no fator pessoal. As pessoas estão em constante mudança. Nós não somos hoje o que éramos ontem. Então nós começamos os nossos relacionamentos sendo uma pessoa. Mas ao longo da vida, com a própria transformação que nós vamos sofrendo, tempo, idade, as coisas elas vão se mudando. O meu parceiro, a minha parceira, ela passou por mudanças. Então eu tenho mudança do cenário, eu tenho mudanças das circunstâncias da própria vida, e eu tenho mudanças pessoais. As pessoas estão mudando, eu estou mudando. Então não tenho como desenvolver um relacionamento saudável e duradouro pensando que as coisas vão sempre ser da mesma maneira.
É como as pessoas acabam, dentro dessa ideia, cobrando, né? Ah, porque você era assim, porque você era assado, porque quando nós começamos a namorar você era de tal maneira, você abria a porta do carro, você me dava flores, você me dava chocolate e assim por diante, né? E gerando essa cobrança, porque lá no passado era de tal maneira. Mas as coisas mudam, as pessoas mudam. Então veja que dentro desses 3 princípios que eu trago para você, nós temos que tomar cuidado com a visão. Se eu quero desenvolver um relacionamento saudável e duradouro, eu preciso tomar cuidado com a visão que eu tenho a respeito de relacionamento. Se eu tenho uma visão superficial e romantizada, se eu tenho uma visão envolvida pela cultura ou pela vivência que eu tive, se eu tenho uma visão de que as coisas sempre vão ser da mesma maneira, isso vai determinar, em grande parte, como então é esse meu relacionamento. Se eu não tomo cuidado com essa visão, se eu não olho para essa minha visão, eu tenho uma porcentagem muito grande de ter um fracasso dentro das minhas relações. Então eu preciso lapidar essa visão. E lapidando essa visão, nós precisamos então desenvolver uma visão prudente e realista. Ter uma visão prudente e realista a respeito do meu relacionamento, a respeito daquilo que eu estou desenvolvendo com o outro. Não se constrói uma casa pelo telhado. Nós construímos uma casa pelo alicerce. É por lá que nós começamos a construção. Então a visão prudente e realista dos meus relacionamentos me leva a buscar esse alicerce. Alicerce em uma relação não pode estar estruturado em sentimentos. Porque sentimentos, eles estão o tempo todo se movendo. O que eu sinto agora pode não ser o que eu sinto depois. E aí então, dentro dessa estrutura, que muitas vezes nós cometemos um erro muito grande, é quando eu tento estruturar, né, eu tento trazer como base para a construção do meu relacionamento o sentimento do amor. O problema é que amor como sentimento, ele não tem a capacidade de sustentar um relacionamento. Por mais que eu ame alguém, eu em alguns momentos, por essas mudanças, né, lembra, a nossa vida não é retilínea, né, não é uma linha reta. Então eu posso hoje estar mais ou menos enamorado, eu posso estar mais ou menos apaixonado, e isso envolve o meu sentimento. Se eu tento sustentar a minha relação pelo sentimento e pelo sentimento de amor, uma hora ou outra as coisas podem não dar muito certo. Então, se não é o sentimento e não é o sentimento de amor que sustenta, qual então seria uma visão prudente e realista a respeito dessa construção de um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro? Eu diria para você que o compromisso e o comprometimento é uma opção. Eu faço uma opção em estar com alguém. Então eu assumo um compromisso e eu me comprometo nesse compromisso de estar construindo uma vida com o outro. Porque quando me falta o sentimento, me falta esse sentimento de amor, esse negócio está um pouco mais em baixa, então eu bato no alicerce do compromisso. Eu fiei um compromisso. Eu tenho um compromisso. E é esse compromisso, então, que no momento onde as coisas não estão tão glamurosas dentro do meu relacionamento, eu consigo sustentar, eu consigo manter, eu consigo superar aquele momento onde o sentimento não está tão em alta assim, né? A construção de uma vida a dois, ela não é uma construção fácil, mas ela é uma construção possível. A visão prudente e realista do meu relacionamento vai me dizer isso.
Nem tudo vai ser mar de rosa. Haverá dias difíceis, haverá dias onde as coisas estarão complicadas, onde eu vou ter problemas financeiros, onde eu vou ter problemas de saúde, eu vou ter alguns desacordos. Então, se você entra para um relacionamento esperando que tudo vai ser a mil maravilha, desculpa, você vai se frustrar nesse processo. Porque dentro dos nossos relacionamentos, lembre, nós estamos construindo um relacionamento. É uma construção. É uma construção que não vai ter fim. Ela não tem fim. É uma construção diária, é uma construção onde vai exigir de mim o esforço, vai demandar de mim esforço, boa vontade o tempo todo. E preciso entender e aceitar a realidade de que dentro dessa construção haverão dias difíceis. Então, se você não levar isso em consideração, certamente você não vai conseguir construir um relacionamento saudável e duradouro. Todo relacionamento tem o seu problema. Todo relacionamento tem a sua dificuldade. Mas se ele estiver sustentado pelo compromisso, pelo comprometimento que eu tenho comigo mesmo e com o outro, então eu consigo subir novos degraus dentro desse meu relacionamento. Um outro item para que eu possa construir esse relacionamento saudável e duradouro é promover a saúde na relação. Eu tenho que promover isso. E como que eu posso promover a saúde no meu relacionamento? Assumindo a minha parcela de responsabilidade. Muitas vezes eu fico muito focado no outro, olhando para o outro, porque ele e ela não faz isso, porque ele e ela não muda, porque ele e ela é assim, porque ele e ela faz assado. E eu olho muito para o outro. Então o meu convite para você é: olhe para você. Porque você é agente participativo na construção da sua relação. Você faz parte dessa construção. Então, ao invés de você gastar boa parte do seu tempo olhando para o outro, para o que o outro faz, ou para o que o outro deixa de fazer, para o que o outro está gostando ou não gostando, olhe para você. Como tem sido o seu comportamento? Como tem sido a sua dedicação? Como tem sido o seu envolvimento, o seu engajamento dentro da relação? Porque eu não consigo mudar o outro, mas eu consigo me mudar. Então, se eu começo a olhar para mim dentro do meu relacionamento e eu começo a identificar que existem pontos em mim que podem ser melhorados, que existem pontos em mim que podem ser desenvolvidos, então as coisas começam a mudar. Quer um exemplo? São pessoas que já passaram por esse, aquele outro relacionamento, mas chega lá no consultório, já está no quarto, quinto relacionamento. E quando você começa a ouvir a narrativa desse paciente, e ele contando um pouco, como que foi o seu primeiro relacionamento, como foi o segundo, por que terminou aqui, o que aconteceu ali e tudo mais, você começa a perceber que em cada um desses relacionamentos, essa pessoa, ela continuou com o mesmo padrão de comportamento. Ela continuou agindo de maneira sistemática. Lembra lá no começo da nossa live, que nós falávamos sobre a visão? Ela está agindo de acordo com a visão dela. De acordo com a visão da cultura, da vivência, e ela está reproduzindo, ela está levando isso para dentro do seu relacionamento. Sem perceber, ela está fazendo isso. Então você troca de relacionamento, você troca do seu parceiro, da sua parceira, e você continua tendo o mesmo problema. Você arruma um outro namorado, uma outra namorada e continua tendo o mesmo problema.
Você já parou para prestar atenção, pensar um pouquinho que pode ser você o problema? Que podem ser as suas atitudes, a sua forma de falar, a sua forma de agir, a sua forma de pensar dentro do relacionamento que está estragando o seu relacionamento? Então, por isso que para eu promover a saúde dentro da minha relação, eu preciso olhar para mim. Parar de olhar tanto para o outro, para o que o outro deixa de fazer, e olhar para mim. Porque se eu olhar para mim e eu começar a identificar quais são os pontos que eu preciso melhorar, então alguma coisa nova vai acontecer dentro dos meus relacionamentos. E a terapia, ela está aí exatamente para ajudar nesse ponto. Ajudar com que eu possa me ver novamente. Ajudar com que eu possa me ouvir. Eu possa entender que o meu padrão de comportamento, a minha visão, ela não está muito bacana, ela não está muito legal. Então, olhe um pouco mais para você. E comece a perfilar, comece a lapidar aquilo que você é. E aí então, você passa para criar uma visão sobre o seu relacionamento. O seu relacionamento, ele é único, ele é exclusivo. As pessoas são únicas e exclusivas. Então, para que eu possa criar um relacionamento saudável, eu não posso basear a construção desse meu relacionamento pelo que a cultura está me dizendo, ou pelo que o meu pai e a minha mãe viveram dentro do seu relacionamento, ou que os meus amigos estão vivendo dentro do relacionamento. Por quê? Porque eu sou um ser único. E a pessoa que está junto comigo também é um ser único. Essa relação é entre duas pessoas. Aquilo que o outro viveu diz respeito ao outro, não diz respeito a mim. A experiência que os meus amigos tiveram são as experiências deles. A experiência que o meu pai e a mãe tiveram são as experiências deles, não são as minhas experiências. Então, eu preciso entender essa única forma de eu ser. E aí então eu vou construir esse meu relacionamento saudável e duradouro com base naquilo que eu sou, com base naquilo que a outra pessoa que está comigo é, de comum acordo, de uma maneira única, onde eu estou junto com o outro desenvolvendo e criando isso. Então lembre, o seu relacionamento é só seu, a sua experiência é só sua. É óbvio que você pode e deve olhar para a experiência das outras pessoas como uma forma de aprendizagem, como uma forma de exemplo, e para que você não passe por certos desacordos, para que você evite certos problemas, sim, mas não se esqueça que a sua vida, ela é única e exclusiva. O seu relacionamento, ele é único e exclusivo. Questione os exemplos que cercam você. Questione aquilo que você viu ao longo da sua história. Não é porque as pessoas fracassaram que você vai fracassar. Porque também existem pessoas que têm relacionamento saudável e duradouro. Existem pessoas que também desenvolveram relacionamento bom e com tempo de duração. Te dou um exemplo. Semana que vem é meu aniversário. Eu vou fazer 49 anos. Então, já estou chegando aí quase nos 50, né? 49 anos. No dia 4 de fevereiro é meu aniversário de casamento. E eu vou fazer 30 anos de casado. Ao tempo todo que eu estou com a minha esposa, são 33 anos que eu estou junto com a minha esposa. Um mar de rosa? Não. Cheio de desafios, cheios de problemas, adversidades e coisas que nós fomos superando e fomos construindo a nossa forma de viver. Então eu posso dizer para você, é possível você construir um relacionamento saudável e duradouro. Isso vai demandar de você esforço, vai demandar de você ajuda. Qual o problema de você precisar de ajuda?
E a terapia, ela existe exatamente para isso. Qual a diferença da ajuda da terapia e a ajuda lá do meu amigo, da minha mãe, do meu líder religioso? A terapia, ela está ali sem julgamento. Ela não está para puxar a sardinha para um lado nem para outro. Ela está para ver a realidade daquilo que é seu e te ajudar a desenvolver aquilo que é seu. Então é possível sim. É possível ter relacionamento bom, saudável, duradouro, com amor, com carinho, com respeito, com cumplicidade. Isso é possível. E eu acredito que todos nós, de uma maneira e de outra, desejamos isso. Todos nós desejamos ter um relacionamento bom e bacana. E muitas pessoas se privam hoje de desenvolver um relacionamento com outro de uma maneira mais chegada, né? E acabam optando por relacionamentos superficiais por causa desse medo, né? Esse medo que muitas vezes é passado aí, de que do casamento é sofrimento, de que casamento não dura, de que casamento é só traição. Não é isso. Isso acontece dentro do casamento? Sim, isso acontece dentro de qualquer relacionamento, mas não é somente isso. Então, eu preciso aprender com o processo. Entender que relacionamento é um processo. Ele não é uma linha reta. Não é linear. É um processo diário que eu estou aprendendo. Aprendendo a partir das mudanças que estão acontecendo na minha vida pessoal, as mudanças que estão acontecendo na vida da pessoa que está comigo, a mudança que está acontecendo nas circunstâncias, né, do dia a dia, emprego e assim por diante. Então, é um processo. É um processo que me leva à maturidade. É madurar o meu relacionamento. E para que eu possa me engajar, eu possa desenvolver dentro desse meu processo, eu vou ter que... Eu vou necessitar de uma palavrinha muito importante, que é resiliência. Resiliência diante dos desafios que a vida me apresentar. Porque eu não tenho como fugir do fato de que problemas haverão dentro dos relacionamentos. Então, eu preciso ter resiliência. A resiliência é o quanto eu consigo me modelar, o quanto eu consigo me adaptar nos momentos de adversidade que eu estou enfrentando dentro da minha relação. O quanto eu consigo extrair o melhor no momento onde as coisas não estão muito boas. Se eu tenho como alicerce da minha relação o compromisso e o comprometimento, vai ser mais fácil eu desenvolver a resiliência. Se eu tenho como base de sustentação a minha relação, o sentimento de amor, quando eu precisar da resiliência, pode ser que falte o amor. Então eu preciso desse alicerce que nós dissemos um pouco antes. Eu preciso desenvolver isso, para que eu tenha essa resiliência. Eu preciso ter paciência. Paciência com o meu processo e paciência com o processo do outro. Eu estou mudando. Eu estou aprendendo a ser diferente. O outro está aprendendo a ser diferente. E o outro não vai aprender no meu ritmo, porque o outro é o outro. Ele vai aprender no ritmo dele. E por isso eu tenho que ter paciência. Porque eu posso ter aprendido uma lição dentro da minha relação e o outro ainda não aprendeu. Mas o outro pode ter aprendido algo muito bacana dentro da relação que eu ainda não aprendi. Então, se eu não tenho paciência, eu passo a ter dentro do meu relacionamento um relacionamento somente de cobrança. A cobrança, uma cobrança, uma cobrança, uma cobrança, uma cobrança. E chega uma hora que essa cobrança, ela cansa. Ela cansa demais. Então eu preciso ter paciência com o processo de maturação, o processo do desenvolvimento. Lembra? Eu fiz uma opção. Casamento,
Relacionamento é uma opção. Você não é obrigado a viver o seu relacionamento. Ninguém te obrigou a entrar no relacionamento. Ninguém te obriga a viver dentro de um relacionamento. Por isso que é uma opção. É uma opção de compromisso. Eu opto por estar com você. Eu opto por viver com você. E se eu estou optando por viver com você, então eu tenho que entender que eu vou necessitar do desenvolvimento da minha paciência, para que eu possa viver bem com você, para que eu possa entender você e você possa me entender. Respeitar as limitações do outro. Cada um de nós tem suas limitações. Cada um de nós tem suas deficiências, as suas dificuldades. Nós não somos seres perfeitos. Nós erramos por ação, erramos por omissão. Nós erramos. E eu preciso respeitar essa limitação que o outro tem. Relacionamento que não tem esse respeito pelo limite do outro, fica difícil. Mais uma vez, vai passar somente para a cobrança. Relacionamento, eu preciso de menos eu e mais nós. Muitas vezes, os relacionamentos não duram porque eu não estou construindo uma vida com o outro. Eu estou construindo uma vida comigo mesmo. Eu não estou olhando para o outro, eu estou olhando para mim. Eu estou preocupado com o que eu gosto, o que eu quero, da maneira que eu desejo, com a minha opinião, com o meu conceito. Sou eu. Se você quer desenvolver algo único e exclusivamente seu, se você quer desenvolver algo que está somente dentro da sua cabeça, dentro da sua visão, dentro daquilo que é seu, faça uma opção diferente. Fique solteiro. Porque não tem vida a dois aonde só tem o eu. Quando você faz a opção de se relacionar com alguém, você vai fazer a opção de abrir mão de certas coisas suas para que o outro se encaixe, assim como o outro vai abrir mão de certas coisas para que você se encaixe. Então, eu preciso entender essa dinâmica do nós. Nós estamos construindo uma relação. É uma via de mão dupla, não é uma via de mão única. É um dar e um receber. Né? A reciprocidade dentro desse relacionamento. Então, construir um relacionamento saudável, um relacionamento duradouro, é possível. Não tenha dúvidas de que é possível. E você precisa de ajuda? Existe ajuda. Existe ajuda para essa construção. Como eu disse, né? Investir intencionalmente nas minhas relações. Então, investir terapeuticamente na ajuda para eu construir uma visão saudável, uma visão realista, prudente, é altamente eficaz. Busque ajuda. Busque esse auxílio. Porque pode ser que muito problema que você está enfrentando dentro do seu relacionamento possa ser resolvido dentro do setting terapêutico. Vamos dizer assim, popularmente, com uma boa conversa, um bom entendimento. Então não tenha medo de se relacionar, mas busque uma visão legal, uma visão bacana a respeito do seu relacionamento. Eu espero muito ter contribuído com você dentro dessa sua reflexão hoje e que você possa pensar sobre tudo que você ouviu. E se você precisa de ajuda, entre em contato comigo. Eu posso te ajudar dentro dessa jornada para construir esse relacionamento saudável e duradouro. Entre em contato comigo, agende sua sessão, marque comigo. Eu tenho certeza que você vai se surpreender com os benefícios que a terapia vai trazer para a sua vida, vai trazer para o seu relacionamento. Relacionamento não precisa ser frustrante, relacionamento não precisa ser doloroso, relacionamento não precisa ser desgastante, desde que eu invista nesse meu
relacionamento. E para você que está comigo nessa live, quero agradecer a sua presença e dizer que na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós temos uma outra live programada, onde nós vamos falar ainda sobre relacionamento, mas nós vamos falar sobre comunicação saudável no relacionamento. Comunicação dentro do relacionamento é algo muito importante, muito importante. E às vezes nós não sabemos nos comunicar de uma maneira legal, de uma maneira bacana dentro do nosso relacionamento. E aí as coisas ficam difíceis. Precisamos aprender a nos comunicar. Uma comunicação do nosso sentimento, tá bom? Então, eu quero te agradecer pela sua companhia até aqui e eu te vejo na próxima quinta-feira, às 20 horas, aqui no Instagram. Muito obrigado, até a próxima e uma boa noite para todos vocês. Gratidão, valeu!